Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você aqui em mais um encontro, hein? Toda segunda-feira nós estamos aqui com o nosso quadro Lidere Sua Carreira. Eu, Thiago Thierry, junto com o professor Wellington Fernandes, a gente sempre trazendo informações para que você cresça profissionalmente, cresça aí na sua carreira. Fique à vontade para você deixar aqui suas dúvidas, sua sugestão, seu comentário e se esse assunto for relevante, envie também para outras pessoas para poderem ser alcançadas com esse bate-papo, tá bom? Vou estar aqui agora chamando o professor, esse super bate-papo no nosso encontro Lidere Sua Carreira. Professor Wellington. Bom dia. Bom dia. Conectar você aqui para a gente já poder falar pela rádio. Tá bom. Para alunos do ensino fundamental. As aulas são totalmente gratuitas e acontecem todas as quintas-feiras com turmas nos seguintes horários. Manhã, das 9 às 10h30. Tarde, das 13 às 14h30. As inscrições devem ser feitas aos sábados, às 17 horas na Rua Professor Francisco Pinheiro, número 1315, Vila Princesa Isabel, em Guaianazes. Leve uma cópia do RG do aluno. Mais informações serão fornecidas no momento da inscrição. Não perca essa oportunidade. Sempre com você. Sempre com você. E é uma alegria saber que você está ligado aqui na Soul Vida FM. Hoje é o dia do nosso encontro. Ele já está por aqui, o professor Wellington Fernandes, e a gente vai estar aqui abrindo o nosso quadro de toda segunda-feira. Potencialize os resultados na busca de uma nova oportunidade de emprego. No ar, lidere sua carreira com o professor Wellington Fernandes. Professor Wellington Fernandes, que alegria ter você aqui mais um dia no nosso momento Lidere Sua Carreira. Bom dia, Thiago Thierry. Bom dia aos nossos ouvintes da rádio e aqueles que acompanham pelo Instagram. Que coisa boa, professor. Hoje nós iremos falar sobre comunicação, algo super importante para o nosso dia a dia, mas tem uma palavrinha que é difícil para muita gente, né, professor? A palavra não. Como me libertar dessa crença e poder usar o não quando preciso? Olha aí, esse é um ponto importante que eu acredito que todos nós devemos exercer. Existem pessoas, Thiago, adultas já, adultas mesmo, que se comportam como crianças porque não aprenderam a dizer não. O não é algo que precisa ser trabalhado, até porque quando eu quero dizer não para alguém e não digo, estou dizendo não para mim mesmo. Será que é conveniente? Será que é bom negar os próprios desejos, anseios, vontades? O quanto isso é sadio? Então, aprender a dizer não é também necessário. As pessoas, quando não fazem isso, elas podem até mesmo adoecer. Então, tem muita gente que tem essa crença de dizer sim para tudo e para todos, quando acaba dizendo não para si mesmo. Você falou tudo, hein, professor? E o problema é quando essa pessoa já está adulta e tem essa dificuldade, né? Ainda quando criança, ela vai entendendo. Mas e nessa fase adulta, professor? Como enxergar essa necessidade? Opa, eu preciso falar não. O próprio corpo vai dizer, viu, Tiago? Pessoas que não costumam dizer não, elas começam a adoecer fisicamente, emocionalmente, em todas as áreas da vida. Mas vamos pensar comigo, como foi a infância dessa criança? Quem estiver acompanhando aqui, vamos tentar voltar um pouquinho no passado. Não vamos fazer nenhum processo de regressão, nada disso. É só a boa e velha memória mesmo. Voltem aí no passado de vocês e tentem lembrar às vezes que vocês foram obrigados a fazer alguma coisa. O pai, ou a mãe, ou o responsável obrigou você a fazer alguma coisa. Isso tinha a ver com as suas responsabilidades como criança, até porque a criança ela precisa fazer o que o pai e a mãe mandar, né? Então tá tudo certo. Arrumar a cama, guardar os brinquedos, ir para a escola, fazer o dever de casa.
Agora, fora isso, fora as obrigações de criança, será que essa criança que está acompanhando aqui já na fase adulta não teve lá no passado algo do tipo uma chantagem emocional? Ó, se você não fizer isso, papai vai ficar triste com você. E às vezes era só um capricho do pai ou da mãe, né? Às vezes os pais pecam nisso, em obrigar ou chantagear emocionalmente a criança a fazer algo que ela não gostaria de fazer. Ah, mas esse era o meu sonho. E por que que você não realizou? Quer imputar esse sonho na criança? Isso acontece até mesmo em questões de profissão, escolha de estudo, carreira. Olha que engraçado. Tem muito pai frustrado que não se formou na faculdade, sei lá do que, medicina, direito, administração, e quer que o filho estude isso. E aí, desde pequeno, ele vem, sabe, botando pilha para que essa criança ela tenha essa mesma visão que ele não conseguiu realizar. Isso também acontece não só com pai, mãe, mas tem muita gente que acaba se anulando, Tiago. E às vezes lá na primeira infância também, por conta de uma apaixonite. Ah, eu gostei de uma menina. E essa menina, ela não gostou tanto de mim assim. Pelo menos não gostou do que eu era, de como eu era. Então ela pedia para eu fazer algumas coisas para que o meu amor fosse aceito por ela. Só que essa pessoa ela passa a acreditar que o mundo é assim, que a vida é assim, que as pessoas são assim. Lembrando, não estou generalizando, mas há um indício de pessoas que vivem na fase adulta assim, porque na primeira infância ou na adolescência passaram a se anular para agradar os outros. E para não desagradar os outros, elas aprenderam a não a negar a si mesmo, né? A não usar a palavra não, a negar a própria vontade. E é aí que mora o perigo, na vida adulta, repercutir esses pensamentos. Professor, isso tem sentido, por exemplo, num trabalho, aquela famosa frase, eu estou abraçando o mundo. Então, faz isso, faz aquilo, faz. E chega uma hora que essa pessoa, ela, né, tá adoecida porque tá sobrecarregada. E aí, lá atrás, ela não conseguiu falar não. E agora? Como falar não? Ó, excelente observação, viu? Por isso que eu voltei um pouquinho no passado, pedindo para que as pessoas se recordassem de alguns comportamentos lá atrás, para que hoje, agora, aqui e agora, fizesse mais sentido. Às vezes essa pessoa, com medo de perder o quê? O emprego, é um novo colaborador, é recém-contratado, e para agradar, para mostrar serviço, para demonstrar que está ali, né, predisposto, predisposta a fazer o que for pedido e fazer com excelência, aceita o primeiro, aceita o segundo, e de repente aquilo começa a virar uma sobrecarga. E atrevo a dizer, não tem a ver nem com o contratual, não tem a ver nem com o que foi combinado. Já começa a fazer serviços extra, numa demanda absurda. E isso pode desencadear um assunto que até comentamos já aqui na rádio, que é a tal da síndrome de burnout, né? Aquele estresse, o queimar por dentro, a pessoa está ali, mas equilibrando vários pratos, vamos dizer assim, para que permaneça naquele emprego. Então, todos aqui, principalmente quem é adulto, tem voz para dizer o quê? Não. Isso eu não consigo, isso não está no meu tempo, isso não está no nosso contrato de trabalho. Isso vai fazer com que o meu rendimento diminua, que a qualidade da minha prestação de serviço também diminua. Isso, num futuro a curto prazo, vai dar problemas. Só que Falar as um não, pessoas elas ficam falar, constrangidas. falar um não não é errado. Não, de forma alguma. Elas ficam constrangidas e com medo de perder o emprego. Eu acredito muito, Thiago, que a transparência, a sinceridade, a honestidade, em primeiro lugar, da pessoa com ela mesma, em dizer: olha, eu não consigo fazer isso. Eu não estou apto a fazer isso em demasia, eu não estou apto em fazer isso nessa escala tão grande. Mas Isso vai dentro me dessa comprometer. essa observação aí chega o patrão, não, mas tenta. E aí
ele pode ainda afirmar esse não? Ah, tá bom, eu vou. Porque ele sabe que ele é limitado. Ele ainda fala não pela segunda vez. Seria um erro na visão da empresa ou não? Não. É que as pessoas têm medo, Thiago. E o medo, ele, na maioria das vezes, ele é inconsciente. É claro que eu estou falando de pessoas idôneas, de pessoas que têm vontade, de pessoas honestas e não com gente velha lerda relaxada. Porque tem gente velha lerda relaxada que nada ele consegue, nada ele pode, tudo é demais para ele não aguenta pressão, entende? Eu estou falando de quem passou dos limites, tá? Eu estou falando com pessoas idôneas, esforçadas, pessoas que trabalham para valer e que excedeu os limites, literalmente, tá? Porque senão vem aquele bando de mimizento que nada eles aguentam, nem que está no contrato, não consegue nada, nada eles conseguem, nada eles tentam, tudo eles acham que estão sendo explorados, tudo, ai meu Deus. Não, esse tipo de gente nem acompanha o nosso programa aqui. Esse tipo de gente eu descarto, dispenso. Olha, do fundo do meu coração, eu opto que elas não acompanhem a programação porque elas não aguentam eu falando. Eu estou falando de gente de verdade que se dedica, que se esforça. E às vezes, Thiago, existe sim uma estratégia da própria liderança para tentar extrair o melhor daquele colaborador, porque às vezes o próprio colaborador não sabe do seu potencial. Um bom líder, ele enxerga o potencial no outro e ele vai pedir um pouquinho a mais mesmo, né? Ele vai forçar um pouquinho a barra. E essa pessoa ela vai tentar. Agora, numa sobrecarga que está me gerando estresse, que está me gerando doença física, emocional, está atrapalhando a minha vida social com os meus colegas, familiar, aí não. Tem que ter um basta. Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja até mesmo no ambiente religioso. Isso também acontece muito. Às vezes você tem uma sobrecarga e, independentemente de onde ela venha, você precisa conhecer os seus limites e dizer não, isso eu não posso, isso eu não vou fazer, isso não está no meu alcance. E você pode sugestionar uma solução. Olha, isso eu não consigo fazer, mas se você pedir para o fulano, para o ciclano, se você fizer desta forma, se você me dar um prazo maior, o não ele pode ser adaptado. Agora, para ontem, não sou mágico. Para agora, não consigo. E ser honesto em dizer, porque se você se compromete em fazer, é aí que vai morar o problema. Porque você vai ser rotulado que não conseguiu. Ô, professor, tem uma questão que é muito, talvez dentro do que a gente está falando, é a famosa hora extra. Ah, você pode. E aí a pessoa, às vezes, ela tem a família dela, ela nem gosta de fazer hora extra porque a empresa paga mal, porque ela já sabe de outras pessoas. E aí ela chega e fala: não, não vou fazer. Você falou de ser taxado, mas também ela pode ser taxado por isso. Olha lá, esse funcionário, toda vez que eu peço para ele ficar até mais tarde, ele diz não, não, não. E isso, às vezes, se torna um olhar tão abusivo que essa pessoa fala: ah, tá bom, para mudar a minha cara aqui na empresa, agora eu vou fazer. Mas ele está fazendo sem gosto para querer agradar a empresa. Como é que fica esse conflito do não, do sim, nesse quesito que eu falei para você, professor? Vamos lá. Todo profissional, já que a gente está falando de empresa, todo profissional, isso ao meu ver, eu acredito que ele precisa se garantir. Para cada ação tem uma reação. Se eu sei que naquela empresa existe essa hora extra, existe o trabalhar, sei lá, mais, um final de semana, enfim, existem plantões, na área da saúde tem muito disso. E eu não quero, não é nem que eu não posso, eu não quero. Ó, eu posso não querer, eu posso não gostar, eu posso não poder, ó, eu posso tanta coisa. Independentemente disso, ok? Eu preciso ter plena consciência de que, do momento que eu falo não, haverá uma consequência, ou não. Ou não.
Isso é adultecer a nossa relação como profissional, como empregado, como funcionário. Ah, vai ter hora extra? Vai. Eu não quero, eu não vou fazer nada e também eu não quero. Eu não tenho nenhum compromisso e eu também não quero. Não é porque eu não posso, não é porque eu tenho. Não, eu não quero. Eu vou dizer não. Não há uma obrigatoriedade nisso. Mas incorre o risco de eu ficar mal visto na empresa. Olha lá. Mais uma vez, ele não veio no plantão, ele não veio na hora extra, ele não veio. Se porventura isso for muito repetitivo, e isso desagradar, mexer com o ego do patrão, atrapalhar outros colaboradores, não estar dentro do contexto cultural da empresa, de trabalhar em equipe, de ceder um pouquinho às vezes. Sim, eu posso ser demitido. Qual o problema? Eu vou procurar um emprego em outro lugar. A relação é simples. É que as pessoas querem fantasiar, Thiago, e não pode fantasiar a realidade. Sim, ela vai ser demitida, vai ser desligada. Talvez não por justa causa, porque ela não tinha nenhuma obrigatoriedade legal de fazer a hora extra. Mas, se eu entendo isso, tá tudo bem. Faz parte ser contratado, faz parte ser demitido, faz parte ser demitido sem justa causa, faz parte ser demitido com justa causa. A vida, ela é assim, a vida real, né? Agora, do momento que eu faço, e aí lembrando, tá? O adulto, sempre focando na realidade, na vida real. O adulto nem sempre faz, ou melhor dizendo, não faz o que quer, faz o que precisa ser feito. A empresa precisa de mim, eu tenho um compromisso com a empresa, eu tenho um compromisso com os meus encargos na minha casa, meus compromissos financeiros. Se eu não fizer, eu sei que isso vai dar ruim no final e eu não tenho como me garantir depois. Bem-vindo ao clã dos adultos. Você vai ter que trabalhar, vai lá e trabalha. E tá tudo bem também. Vai trabalhar contra gosto? Vai. Vai dizer não para si mesmo, mas não só para agradar, para sobreviver e continuar pagando as contas? Vai. A minha vertente hoje aqui é, gente, vamos expandir a consciência e não fazer para depois ficar reclamando. Ai, eu estou sendo explorado. Ai, toda vez só eu que trabalho, toda. Não, isso é infantil. Mas pode sim, pode o patrão ficar com birra, pode te mandar embora, mas a vida é essa. Essa é a vida real. Tem até uma pergunta aqui, professor, do um ouvinte dizendo, mas isso daí não se tornaria um caso de um abuso físico, até mental, por estar ali, entre aspas, exigindo que você fale sim e não use a palavra não? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Disso que a gente está comentando. Tá. A pergunta é, então esse caso, ele não se torna um abuso físico ou mental para essa pessoa que está dizendo sim para a empresa? Vamos lá? Lembra que eu comentei no início? Você precisa se conhecer. Quais são os seus limites? Existem muitas coisas, Thiago, que eu, como adulto, e acredito que você também, como adulto, não quer fazer. Não querer fazer não significa não conseguir fazer. Tem coisas que eu não quero, mas faço para um bem maior. Esse bem maior pode ser financeiro, pode ser minha paz de espírito, pode ser o bem coletivo para outras pessoas. Nem sempre eu vou me beneficiar tanto assim, mas eu vou ajudar outras pessoas. Agora, quando eu faço e aquilo está me prejudicando, não é porque eu não quero, é porque aquilo realmente me prejudica. Quais são os meus limites? Será que eu não me respeito? Essa pessoa que perguntou, isso que está infringindo, isso que está machucando, isso que está se tornando um abuso, ela, como adulta, tem que dizer não mesmo. Tem que falar, não, isso aí eu não faço. Tem coisa que não vai prejudicar absolutamente ninguém, nem fisicamente, nem emocionalmente, mas fere os meus princípios. Por exemplo, tem coisa que é sobre princípio. Ah, não vai fazer? Não. Vou mandar embora. Pode mandar onde que eu assino. Porque eu não vou fazer, porque é uma questão de fé,
por exemplo. É uma questão de valores. A vida adulta tem várias nuances, tem várias ramificações aí que a gente tem que avaliar. Agora, volto a dizer aqui, não é uma questão de capricho, tá? Ah, não quero. Por quê? Porque eu não quero. Não, como assim? Não quer porque você não quer? Não, não. O adulto faz o que precisa ser feito, independentemente se ele quer ou não. Agora, se aquilo fere princípios, valores, fisicamente, emocionalmente, vamos supor uma coisa: pessoas que trabalham em plantões noturnos, um enfermeiro, um médico, será que ele não conhece os próprios limites? Ele fica 24 horas em um plantão, porque tem plantões que são plantões bem extensos mesmo. Será que ele consegue ficar 48 horas, 72 horas? Será que ele vai render? Ele está trabalhando com outras vidas, ele vai comprometer outras vidas, não é só a dele, mas a de outras pessoas. Isso é um abuso. Salve exceções, salve momentos muito específicos, mas eu preciso falar, não, eu não aguento, eu preciso parar com isso está me prejudicando. Outro, sim, isso é questão de valor, tá? Tem pessoas que trabalham fora, tem pessoas que viajam a trabalho, não vê o filho crescer, não dá atenção para a esposa, para o marido. O que é mais importante? O emprego ou a família? São valores. Tem gente que supervaloriza tanto o emprego e perde a esposa, perde os filhos, perde tudo. E que vantagem? Para mim não tem vantagem. Que vantagem tem o bolso cheio de dinheiro e a casa sem alegria? Eu conheço pessoas que não têm o bolso cheio de dinheiro, mas a casa mora a alegria. Simples. Então são questões que a gente para, olha friamente e decide. Mas o não se faz necessário. Quando? Quando eu sei que aquilo fere os meus princípios, quando eu sei que aquilo é um abuso, quando eu sei que aquilo não vai me trazer retorno algum. Agora, se não vai prejudicar ninguém, se é um orgulho bobo meu, se é uma vaidade minha, se aquilo é esporádico, sim, eu posso dizer sim, mesmo querendo dizer não, em alguns momentos. Agora, quando eu digo sim para tudo e para todos, porque eu não posso desagradar ninguém, é aí que mora a doença. É aí que você vai se prejudicar. Então, sim, em alguns momentos eu vou falar sim, sorrindo, mesmo querendo dizer não, porque eu sou adulto. Agora, quando eu digo sim para tudo, com medo de dizer não, ó, a loucura, porque vai o que. Já pensou o que o Tiago vai pensar de mim? O que a Dona Maria vai pensar de mim? Então, se você está muito preocupado ou muito preocupada com o que vão pensar sobre você, isso significa que você não se conhece, desrespeita os próprios limites e está à beira de um colapso, ou emocional, ou físico, ou espiritual. Alguma coisa de errado vai acontecer com você como pessoa. Então, esse é o ponto limite aí para a gente perceber e adultecer a nossa relação, como casais, como funcionários, como estudantes. Eu conheço estudantes que viraram noites estudando, e lendo, e relendo, e lendo de novo, e na hora da prova, dormiu em cima da prova. Por quê? Porque extrapolou o estudo. Será que valeu a pena estudar tanto que. Entende? Então, a pessoa está dizendo não para ela. O corpo está dizendo: "Ó, não aguento mais ler esse livro, não aguento mais estudar, faz uma pausa, relaxa, descansa. Não, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, porque eu tenho que tirar uma nota boa, eu tenho que tirar a melhor nota, eu tenho que não sei o quê." Lá na hora, estava exausto, não aguentou, dormiu, ou deu um branco, cabeça, uma exaustão gigantesca, se perdeu. Uau, professor, que aula, viu? Como sempre, trazendo aqui uma orientação para que todos nós possamos ter aí uma mente melhor e ter aí essa liderança na nossa carreira, né? Pessoal, nessa carreira emocional, física, mental, enfim. Professor, se entre nós aí tem alguém que acompanhou esse bate-papo, tá com dúvidas, quer aí ter essa conversa a mais, como é que esse ouvinte faz para falar com você, professor? É fácil. Aqui no Instagram, eu acredito ser mais fácil ainda.
Wellington Fernandes Carreira. Wellington Fernandes Carreira. Você pode me mandar um direct, fala que acompanhou a programação, que gostou, que teve um despertar aí, gostaria de conversar mais, a gente pode marcar um aconselhamento, algo do tipo, tá? E lembrando aí, aqueles que querem literalmente destravar na comunicação, vem para a nossa escola, Parla, uma escola de comunicação e de oratória 100% online. Eles podem acessar de onde quiser, a hora que quiser. E isso ajuda muito a destravar, até em questões como essa, de aprender a dizer não, de aprender a dizer sim, de aprender a se comportar da maneira adequada e ficar mais atrativo para o mercado de trabalho. O link fica sempre lá na minha bio. Show de bola. Professor, é sempre uma alegria tê-lo aqui nos nossos encontros às segundas-feiras. Se o bom Deus assim nos permitir, nos encontramos segunda-feira que vem, professor. Fechou. Valeu, Thiago. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!